Pessoal, bem-vindos a mais uma aula para certificação CPA 20. Agora nós vamos estudar a administração dos fundos de investimento. Começando aqui pela figura do administrador. Bom, vimos algumas vezes que os fundos de investimento eles contam com a presença de um administrador, que é a figura responsável pela constituição do fundo e pela prestação de informações da CVM. Inclusive, nós vimos que o administrador ele é responsável por fazer o registro do fundo de investimento na CVM. Então notem que nós já estudamos aqui algumas funções do administrador. Lembre-se que ele é o cara que ele vai gerenciar a prestação de serviços do fundo de investimento, o funcionamento do fundo. Olha, vale colocar que a administração de um fundo de investimento inclui um conjunto de serviços. Então marquem isso daí que eu acho importante, que a administração na verdade não é uma única coisa só, é um conjunto de serviços relacionados, direta ou indiretamente, ao funcionamento e à manutenção do fundo. Perceba que o conceito é bastante amplo, razão pela qual é comum que o administrador não realize essas atividades sozinho e contrate terceiros em nome do fundo para o auxiliar. Então, esses terceiros eles podem realizar os seguintes serviços, ou seja, esse conjunto aqui de serviços que diz respeito à administração pode ser executado por terceiros. Quais são esses serviços? A gestão da carteira do fundo, a consultoria de investimentos, atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos financeiros, distribuição de cotas, escrituração da emissão e resgate de cotas, custódia de ativos financeiros, classificação de risco por agência de classificação de risco de crédito e formador de mercado. Então são todos esses serviços que podem ser executados em um fundo de investimento e que nem sempre o administrador vai executar esses serviços sozinho. Dependendo do tamanho do fundo de investimento, pode ser que ele execute algum desses serviços sem contratar terceiros. Mas se o fundo de investimento for muito grande e a gestão for bem profissional, pode ser aí que ele delegue essas funções a esses terceiros que vão desempenhar esse serviço. Então pensem no administrador como um chefe, como um supervisor que vai delegando algumas funções. A contratação desses terceiros é facultativa e compete ao administrador efetuar as contratações. De novo, a ideia de um chefe, de um supervisor, uma vez que ele é o representante do fundo. A responsabilidade do administrador, dos prestadores de serviço e dos investidores são determinadas nos regulamentos dos fundos. Contudo, a contratação do serviço de auditoria independente não é facultativa, ela é obrigatória. Então, existe um único serviço que o administrador não vai poder ele mesmo executar. Ele vai ter que contratar uma pessoa específica que vai fazer esse serviço. É o serviço de auditoria e que ela tem que ser independente. Então é uma auditoria independente, porque, claro, se fosse o próprio administrador que estivesse fazendo a auditoria, ia haver conflitos de interesse. A auditoria é justamente para, entre outras coisas, ver se o fundo de investimento ele está seguindo a regulação. Então tem que ser alguém de fora para passar mais confiança, não ter esse conflito de interesse. Agora, um dos serviços principais é a gestão da carteira. Vamos entender o que é isso. Uma atividade importante nos fundos de investimento é a gestão da carteira, sendo de atribuição do gestor. É ele quem vai decidir em quais ativos aplicar, bem como resgatar os investimentos quando necessário. Isto é, juntamente com o administrador, ele é o responsável pela tomada de decisão quanto ao investimento da carteira do fundo. Então, o fundo de investimento, nós vimos, ele está recebendo aplicações dos investidores. Eles se unem e mandam os seus recursos para o patrimônio do fundo. Bom, uma vez que esse dinheiro está lá no patrimônio do fundo, o fundo precisa investir esse dinheiro aqui em ativos financeiros. Quem vai fazer a escolha desses ativos financeiros aqui é justamente o gestor. Ele vai fazer isso em conjunto com o administrador para tomar as decisões do fundo e vai ter que respeitar a política de investimento do fundo, que diz quais os ativos que ele vai poder investir. Bom, o gestor é isso. Pode ser que o administrador seja o próprio gestor, mas o mais comum é que ele delegue essa função para uma pessoa natural, física ou então para mesmo uma empresa. Tá aqui, ó. A gestão da carteira de um fundo de investimento é a gestão profissional dos ativos financeiros dela integrantes, desempenhada por pessoa natural ou jurídica, credenciada como administradora de carteiras de valores imobiliários pela CVM. Bom, nesse sentido, o gestor ele tem poderes para negociar e contratar, em nome do fundo de investimento, os ativos financeiros
e os intermediários para realizar operações em nome do fundo. Então, aquela ideia, né? Ele vai escolher os ativos em nome do fundo de investimento. Ainda, ele vai exercer o direito de voto decorrente dos ativos financeiros detidos pelo fundo, realizando todas as demais ações necessárias para tal exercício, observado o disposto na política de voto do fundo. Então, por exemplo, se esse fundo de investimento ele compra ações, a gente viu que existem dois tipos, né? Existem as ações preferenciais e as ações ordinárias. As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto aos acionistas. Então, se esse fundo de investimento utiliza o patrimônio para comprar as ações ordinárias, cabe ao gestor do fundo exercer o direito de voto, até porque não teria como chamar os cotistas para fazerem isso, né? Ia ser meio complicado de fazer esse voto. Agora, em nome deles atua o gestor nessas situações. A CVM ainda coloca que o administrador e o gestor devem, em conjunto, adotar políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez da carteira do fundo seja compatível com os prazos previstos no regulamento para pagamento de pedidos de resgate e o cumprimento das obrigações do fundo. O que se está falando aqui é que assim, o fundo ele está diariamente aplicando os valores do patrimônio em ativos financeiros. Pensa na seguinte situação, que os cotistas vão lá e saquem os seus valores. Eles vão lá e, na verdade, solicitam o resgate. Então, o administrador e o gestor, eles têm que atuar em conjunto para garantir que o fundo de investimento vai conseguir fazer o pagamento dessas solicitações de resgate que aconteceram. Essa é a ideia. Inclusive, nós vimos isso, que são realizados testes periódicos de estresse nas situações em que vários investidores estão solicitando o resgate de maneira conjunta. Esses testes são justamente para garantir que o fundo tenha condições de fazer o pagamento nessas situações. Caso o fundo performe de maneira negativa, os prejuízos são de responsabilidade dos cotistas. Nesse sentido, o administrador e o gestor não são responsáveis por restituir eventuais prejuízos ocorridos em investimentos realizados. Então, marquem isso daqui, pessoal. Marquem que eles não são responsáveis. O que eu estou falando aqui? Que se o fundo de investimento foi lá, aplicou em ações, por exemplo, e essas ações caíram, né? Essa perda que aconteceu no fundo de investimento não é de responsabilidade nem do administrador, nem do gestor, via de regra. Essa responsabilidade é dos próprios cotistas, que ainda vão poder ser chamados para aportar recursos em eventuais perdas, se assim for preciso. Mas lembre-se que a responsabilidade não é dos que a responsabilidade não é do gestor nem do administrador. Eu falei via de regra, porque a regra é que a regra segue, passei aqui sem querer. A regra segue exatamente quando esses investimentos estiverem alinhados, então os investimentos estiverem alinhados com o objetivo e a política de investimento do fundo. Nesse caso, eles não respondem. Se não estiver alinhado com os objetivos e com a política de investimento, nesse caso, o gestor e o administrador eles vão poder ser responsabilizados. Além disso, se esses profissionais forem descredenciados para o exercício da atividade de administração de carteira de valores imobiliários por decisão da CVM, ou então renunciarem, ou houver a destituição por decisão da Assembleia Geral, eles vão ter que ser substituídos. Bom, agora outro conceito aqui também importante, a chamada barreira de informação. Outro ponto importante é a respeito da separação da administração de recursos de terceiros, fundos de investimento, por exemplo, das demais atividades de uma instituição financeira, a qual, então, essa separação, né, vamos marcar aqui, essa separação, ela é conhecida como barreira de informação. E essa separação ela vai permitir evitar conflitos de interesse, práticas fraudulentas e o chamado insider trade, que é o uso de informações privilegiadas. O que é isso então? Pensa o seguinte, nós temos aqui um fundo de investimento que ele tem um patrimônio de 10 mil reais. Esses 10 mil reais aqui do fundo, eles vão ser aplicados em determinados ativos, como CDBs, debêntures, títulos públicos federais e assim por diante. E esses
ativos financeiros que estão sendo aplicados, eles vão rentabilizar o fundo, vão pagar juros, certo? Bom, a administração desse fundo de investimento, nós vimos que, via de regra, ela é exercida, deixa eu colocar aqui, a administração, ela é exercida por uma instituição financeira. Tá? É essa instituição aqui que vai fazer a administração desse fundo de investimento. Lembre-se, né, que a administração consiste em gerenciar aqueles serviços que nós vimos. Bom, só que essa instituição financeira, ela não faz só isso, ela não faz só a administração. Ela faz muito aquele trabalho de captar dos agentes superavitários, né? Capta daqui e empresta daqui para os agentes deficitários. Lembre-se disso, né? Isso daqui é a chamada intermediação financeira. Estou dando um exemplo aqui de atividade que essas instituições financeiras fazem. A principal delas, elas captam dos agentes superavitários e emprestam para os deficitários. E assim elas ganham, quando elas fazem essa atividade aqui, elas ganham grana, né? Elas recebem o chamado spread bancário. A barreira de informação diz que deve haver uma separação entre os recursos que são do fundo de investimento, ou seja, esse patrimônio do fundo, bem como essa grana aqui que está entrando para o fundo de investimento, dos CDBs, das debêntures, dos títulos públicos federais, da grana que é da instituição financeira, que é própria dela, porque essa grana aqui que a gente está vendo, ela é de propriedade dos cotistas. Lembram-se disso? Quem colocou essa grana aqui foi os cotistas. Eles estão sendo remunerados por isso. A instituição financeira, ela está só administrando, esse recurso não é dela. Então não pode ela, quando ela estiver administrando, confundir esse dinheiro aqui com o seu próprio dinheiro. Essa é a ideia da barreira de informação. Deve, inclusive, né, outro detalhe, isso daqui deve ser tão bem separado que tem que haver uma separação física aqui dos setores da instituição. Por que que existe isso? Porque senão o administrador aqui, que vai estar atuando, ele pode ser o gestor, por exemplo, desse fundo de investimento. E ele poderia pegar essa grana aqui e aplicar em ativos da própria instituição financeira, para cumprir meta, para rentabilizar a instituição financeira. Ele poderia ter uma pressão para isso. Agora, quando se separa isso, se tem um setor diferente, aí o administrador ele vai estar visando os interesses dos cotistas. Ele vai aplicar os 10 mil nos títulos de outras instituições. Pode até aplicar na dele, mas aí vai ser porque vale a pena ser feito, não porque ele está sofrendo uma pressão por isso. Então tem que existir essa separação, tanto dos recursos, quanto também dos setores, para evitar aí conflitos de interesse, porque exatamente isso daqui seria um conflito de interesse. Práticas fraudulentas ou insider trading, que é o uso de informações privilegiadas. O cara aqui na função de administrador tendo função privilegiada da empresa. Bom, vamos aprofundar isso. A barreira de informação consiste na segregação física, né, dos setores e a administrativa, entre a tesouraria do banco e a gestora de fundos de investimento. Dessa forma, o dinheiro do fundo ele não vai se misturar com o dinheiro da própria instituição. A ideia exatamente é separar os 10 mil daqui com a grana da instituição financeira. Para garantir a efetividade dessa medida, as instituições financeiras elas criam empresas chamadas de gestoras de recursos de terceiros, que atuam de maneira independente do banco, exclusivamente para gerenciar o dinheiro dos investidores. Além disso, também há a constante fiscalização de editores internos independentes. Então, o comum aqui é que para evitar justamente esse possível conflito de interesse, o que as instituições financeiras fazem? Elas constituem uma nova empresa que está dentro do mesmo conglomerado financeiro, mas é uma nova empresa que ela é especializada em fazer a gestão de recursos de terceiros, justamente para garantir essa separação, a chamada barreira de informação, que também recebe um outro nome, né? Vale aqui colocar, eu já trouxe isso daqui em outras aulas, mas recebe o nome aqui de Chinese Wall, que seria parede chinesa, muralha da China, que é justamente essa ideia de barreira. Bom, agora um pouquinho a respeito aí das normas de conduta. Tanto o administrador quanto o gestor, em suas esferas de atuação, eles devem zelar
pela integridade do fundo, assegurando que as ações tomadas estejam de acordo com a política de investimento, visando a proteção dos cotistas. Nesse sentido, o administrador e o gestor eles estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta. Então, nas suas funções, eles têm que adotar essas normas. Exercer as suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e própria costuma dispensar à administração de seus próprios negócios. Então ele vai ter que cuidar do dinheiro dos seus cotistas como se ele estivesse cuidando do seu próprio dinheiro. Isso daqui é geralzão, a gente já viu em outros momentos. Atuar com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária e vão responder por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob a sua administração ou gestão. Exercer ou diligenciar que sejam exercidos todos os direitos decorrentes do patrimônio e das atividades do fundo. Empregar na defesa dos direitos do cotista a diligência exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los e adotando as medidas judiciais cabíveis. Então, são princípios aí norteadores. Eu acho difícil ser pego nessa parte, né? Bom senso. Esses agentes eles devem transferir ao fundo qualquer benefício ou vantagem que possam receber em decorrência de sua posição, exceto, é claro, as suas próprias remunerações, devidas pela atividade prestada. Lembre-se que o administrador, o gestor, o custodiante, o distribuidor, que são atividades, né, relativas aí à manutenção do fundo de investimento, essas atividades aqui, todas elas são remuneradas pela chamada taxa de administração, principalmente pela taxa de administração. Então essa é a forma de remuneração deles. Qualquer outra forma de remuneração, via de regra, eles não vão poder receber. Tá aqui, ó. Eles devem transferir ao fundo, porque eles não podem receber qualquer benefício ou vantagem. Ó, além disso, os dois, bem como o consultor, são vedados de receber remuneração, benefício ou vantagem, direta ou indiretamente, por meio de partes relacionadas, que potencialmente prejudiquem a independência na tomada de decisão de investimento pelo fundo. Inclusive, eles devem transferir ao fundo essas vantagens recebidas. Essa vedação aí, contudo, ela não incide sobre investimentos realizados por fundo de investimento em cotas de fundo de investimento que invista mais de 95% do seu patrimônio em um único fundo de investimento, ou ainda fundos de investimento exclusivamente destinado a investidores profissionais, desde que a totalidade dos cotistas assine termo de ciência. Então, essas duas situações aqui, elas não proíbem que o cara receba remuneração, benefício ou vantagem, direto ou indiretamente por meio de partes relacionadas, né? E em relação aqui aos benefícios ou vantagens que eles possam receber em decorrência de sua posição, lembre-se que eles têm que transferir ao fundo, porque eles já são remunerados pela taxa de administração. Terminamos assim a parte de normas de conduta e também terminamos essa parte aqui da administração dos fundos de investimento. Nos vemos aí numa próxima aula. Até lá!